para o final. Vamos lá. Triglicérido de cadeia média, 64%. O láurico, o cáprico e o caprílico. Hoje, você compra nos Estados Unidos esses ácidos graxos separados. Por exemplo, você compra o caprílico só para tratar giardia, só para tratar parasitas, só para tratar candidíase. Um dos melhores tratamentos para candidíase é caprílico. Tanto é que o óleo de coco, ele trata candidíase. Muitos pesquisadores estão considerando o ácido láurico um ácido graxo condicionalmente essencial. Ou seja, em circunstâncias especiais, o ácido láurico passa a ser um ácido graxo essencial. Aqui, ó, você pode comprar nos Estados Unidos, ó, puro, a Medium Chain Triglycerides Oil. Você hoje adquire isso só puro, separado, isolado, da importância que isso tem. Existe indústria farmacêutica fazendo remédio para você comprar na farmácia de monolaurin. Não vai demorar muito tempo, não. Você vai adquirir uma substância, claro, muito mais caro, que é nada mais, nada menos que o monolaurin. Então, vamos conversar um pouco sobre o óleo de coco. Primeiro, ele tem uma ação termogênica. Ele aumenta o metabolismo, por isso que ele ajuda a emagrecer. Ele facilita a beta-oxidação, por isso que ele é bom para o coração. Porque o músculo cardíaco, ele tem uma preferência em usar a energia vinda da gordura. 70%, 80% da energia cardíaca advém da gordura. E a beta-oxidação é importante, então ele facilita o processo da beta-oxidação. Ele facilita o processo de termogênese pós-prandial. Ele aumenta a CCK e o PPY, ou seja, os hormônios da saciedade. Quem faz uso de óleo de coco durante a refeição ou cozinha com óleo de coco não tem fome depois, fica muitas horas sem ter fome. Então, ele facilita na saciedade. Ele é antiviral, antifúngico, antibacteriano. Ele inibe a transcriptase reversa do HIV. Ele não deixa o HIV se manifestar. O vírus fica parado, ele não consegue, porque ele destrói o envelope do vírus. Ele é um imunomodulador, principalmente o ácido láurico. Ele é rico em ácido láurico, que vai virar monolaurina no corpo. Eles são formados de triglicéridos de cadeia média. Ele tem uma inibição da 5-alfa-redutase, por isso que ele não deixa o cabelo cair. Você já usou shampoo de coco. E que os antigos diziam para você, ó, você usa shampoo de coco, seu cabelo para de cair. E é verdade, para de cair mesmo. Você passa óleo de coco na cabeça para você ver. O cabelo para de cair. Por quê? Você sabe por quê aqui? Ele é inibidor da 5-alfa-redutase. Ele diminui o DHT. Ele é anti-inflamatório. Ele diminui a interleucina 1, ele diminui a interleucina 6, ele aumenta a interleucina 10. A interleucina 1 e a interleucina 6 são pró-inflamatórias. A interleucina 10 é anti-inflamatória. Ele diminui o LDL e aumenta o HDL. Ele tem um efeito antitrombótico, que ele estimula o TPA. Ele inibe a peroxidação lipídica, ele tem uma ação antioxidante. Quem mais inibe a 5-alfa-redutase? O ácido láurico é um, o ácido oleico é outro e o ácido mirístico é outro. Mas, predominantemente, o ácido láurico é um inibidor da 5-alfa-redutase. Ele diminui a produção de DHT e, consequentemente, sua ação sobre o tecido adiposo, visceral, capilar e próstata. Ou seja, ele ajuda a diminuir a barriga de chope, ele ajuda a diminuir a queda de cabelo e ele tem ação sobre a hiperplasia prostática. Tudo isso bônus. Cozinhar com óleo de coco, além de seus benefícios intrínsecos, não gera gordura trans, não tem jeito de você gerar gordura trans usando um ácido graxo saturado, e deixa de cozinhar com os óleos vegetais poliinsaturados ômega 6, que são todos pró-inflamatórios. Quer dizer, você substitui, você coloca uma coisa boa e retira da sua dieta uma coisa ruim. Pelo aumento do HDL, colesterol total, e relação HDL, colesterol total, e pela não geração de gordura trans, o óleo de coco é ideal para cozinhar, assar e fritar alimentos.
Eu posso comer o ovo frito, contanto que ele seja frito no óleo de coco, porque é saturado, não vira trans. Existem estudos demonstrando que o óleo de coco, através do ácido láurico, que se transforma em monolaurinho, atua contra bactérias e micro-organismos tais como Cândida albicans, citomegalovírus, clamídia, streptococo, AFG, gonorreia, estafilococo aureus, streptococo agalácea e vírus HIV, sem afetar a microbiota intestinal. Isso é muito importante. Todo antibiótico afeta, dá desbiose, que a doutora Elisete está discutindo hoje de manhã. Todos os antibióticos dão desbiose, todos. O óleo de coco tem o mesmo efeito e não causa desbiose. Por que a palavra coco? A palavra coco foi inventada pelos portugueses, porque tem um monstro imaginário que assustava as crianças, que chamava coco. E quando você olha aqui nesses olhos, esses poros de germinação, lembrava esse monstro chamado coco. Então, os portugueses começaram a chamar de coco, trouxeram o coco para o Brasil de Cabo Verde, e nós continuamos chamando de coco. Tá? Tem ação antioxidante pela alta concentração da vitamina E e do ácido gálico. A composição tem proteínas, tem sais minerais, tem vitamina A, B1, B2, B5, C, tem ácido caprílico, cáprico, láurico. A água de coco é, além de saborosa, um excelente hidratante natural, rico em sais minerais, em uma concentração isotônica para o organismo humano. Na Segunda Guerra Mundial, eles usavam a água de coco intravenosa. Quando faltava soro, soldados feridos em guerra, faltava soro fisiológico, eles usavam água de coco, porque já está esterilizado. Quando você abre, o que está lá dentro está esterilizado. Agora, olha que interessante. Aqui está a composição do leite de vaca. Aqui está a composição do leite materno. 55,3% dos ácidos graxos saturados do leite materno são saturados. Os ácidos graxos do leite materno são predominantemente saturados. Ou seja, para o cérebro crescer, precisa de ácido graxo saturado. Para o cérebro funcionar bem, precisa de ácido graxo saturado. Para os hormônios esteroidais serem formados, precisa de ácido graxo saturado. O leite materno é rico em ácido láurico. Aqui estão alguns das bibliografias. Essa aqui, por exemplo, mostrando o aspecto da termogênese. Aqui tem mais bibliografia. O óleo de coco aumenta a relação HDL e colesterol total. Os povos que se alimentam predominantemente com o coco têm uma incidência muito baixa, baixíssima, de doença cardiovascular. Aí tem 2 estudos antigos mostrando isso. O coco, além disso, ele trata a giardia, ele trata a H. pylori, você cura a úlcera gástrica com coco, e ele trata a candidíase. Mulher com corrimento, que não tem dinheiro para comprar remédio, toma água de coco todo dia, ela, em um mês, acaba o corrimento vaginal, trata a candidíase. Estudo realizado na Índia concluiu que o coco seco, seguido de sulfato de magnésio, promove a eliminação de 90% de parasitas 12 horas após a ingestão. É usado como vermífugo. Você come o coco e depois você toma o sal de Epsom, e tem uma diarreia e saem os vermes todos mortos. Aí eu continuo mostrando para você que o doutor Sérgio Pupin tem um livro espetacular sobre coco. De todos que eu li até hoje, uma das maiores autoridades é o doutor Bruce Fife. Ele é o melhor livro que tem de coco que eu vi, de tudo que eu li, é esse aqui, é o Coconut Cures. Está aí o The Ultimate Coconut Book, Virgin Coconut Oil. Aqui está, mais uma vez, a composição. 64% dos ácidos graxos do coco são triglicéridos de cadeia média. Aqui está mostrando que ele vira monolaurina, que é um monoglicerídeo, pela doutora Enig, que é uma das maiores autoridades do mundo em coco e em gordura, mostrando a ação dele no HIV, no AIDS. Tá? A ação atribuída ao ácido láurico do coco é que ele dissolve as gorduras do envelope que envolve os vírus, destruindo sua capa protetora e não deixando o HIV manifestar a AIDS. Ele é usado no diabetes tipo 1, facilita, o paciente precisa usar menos insulina quando ele está no regime de coco,
Ele é usado na obesidade, com resultados satisfatórios. Mulheres com obesidade abdominal e índice de massa corpórea menos de 35, 30 ml de óleo de coco por 12 semanas, redução do índice de massa corpórea e da circunferência abdominal. Esse trabalho foi feito no Brasil, está publicado no exterior, foi feito em Maceió, na Universidade de Alagoas, publicado na revista Lipids, em 2009, mostrando que ele emagrece, que ele reduz a circunferência abdominal. Tá? Aqui está o abstract do trabalho. Ele tem ação termogênica. Aqui está o trabalho de novo, tá, mostrando que ele é benéfico no tratamento da síndrome metabólica. Aí estão os efeitos da monolaurina sobre vírus. Aqui está o efeito dele sobre a úlcera gástrica. Ele mata o Helicobacter pylori, está publicado, estudos publicados aqui, Antimicrobial Agents in Chemotherapy, 145. Aqui mostrando que ele é útil na diabetes tipo 1, ele é insulinotrópico. Aqui tem mais trabalhos mostrando monolaurina, obesidade. Trabalho na literatura não falta. Tá? Nunca antes na história foi tão importante enfatizar a importância do ácido láurico. A gordura de cadeia média do ácido láurico, presente na gordura de coco, é semelhante à gordura do leite materno e tem as mesmas propriedades nutricionais. Quem fala isso é John Cabara. John Cabara, da Universidade de Michigan, é uma das maiores autoridades do mundo em coco. Ele dedicou a vida dele a estudar coco. Fibrose cística, síndrome do intestino irritável, doenças celíacas e doenças hepáticas se beneficiam. Ganho de peso, melhor absorção dos nutrientes e redução da gordura fecal. O coco, ele modula o peso. Quem é muito magro engorda, quem é gordo emagrece. Ele faz uma modulação do peso. E crianças com fibrose cística, que não conseguem engordar com nada, engordam com coco. Tá? Engordam com coco. A couza. Eu não sei quantos de vocês entendem do inglês, mas a palavra rape quer dizer estupro. Eu não sei se a conotação aí está servindo. Olha lá. Rapeseed, ou seja, a planta que te faz mal. Tá? Então, a couza, para você ter uma ideia, o inseto não quer a couza. Você faz uma plantação de couza, que é esse amarelinho aqui, ó, não precisa colocar herbicida, não precisa colocar inseticida. Os insetos não vão, porque é veneno. Nem inseto quer. Tá? Nem inseto quer, para você ter uma ideia. Eles lançaram com o nome de Lear, Low Erucic Acid Rapeseed. Não vendeu, ninguém queria comprar. Aí chamaram uma empresa de marketing e eles falaram, nós temos que mudar isso para canola. Canadian Oil Low Acid. A couza, quando você planta ela e tira, ela tem 5% de ácido erúcico, que causa miocardiopatia severa, mata, é veneno. O canola, ele tem 1% de ácido erúcico. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Cronicamente, isso acaba causando problemas sérios do coração. Tá? Aqui eu tenho coco, aqui eu tenho coco de babaçu, aqui eu tenho a palma, que é o azeite de dendê, vem da palma, e aqui eu tenho que fazer uma distinção para você. Olha só, existe o óleo do caroço da palma, existe o óleo de palma, presta atenção, porque isso é uma distinção importante para você entender. Existe o óleo de palma, que é o da polpa, e existe o óleo do caroço de palma. O óleo do caroço de palma, que é muito mais caro, se assemelha ao óleo de coco. O óleo da polpa da palma não tem nada a ver com o óleo de coco. O problema é que quando você compra no mercado e eles estão te vendendo óleo de semente de palma, você não sabe dizer o quanto que o cara foi honesto de só usar o caroço, ou já que a fruta estava lá, ele usou a polpa também. Por isso que eu não aconselho você usar o óleo de semente ou caroço de palma para substituir o coco. O óleo de babaçu tem propriedades parecidas com o coco, mas não chega tanto. No frigir dos ovos, o que interessa é que você tem que ficar com coco, porque os outros não são tão bons, e o que chega perto,
você nunca sabe, porque quem faz, o quanto que ele colocou só de caroço, o quanto que ele colocou de polpa. Eu mostrei para vocês o trabalho do Ancel Keys, em 1953. Em 1964, 11 anos depois, um britânico chamado John Yudkin publicou no Lancet mostrando que o Ancel Keys estava errado, e ele mostrou que o problema grande não era nada a ver com gordura, mas sim com açúcar, porque nos anos 60, uma pessoa ingeria 10 quilos de açúcar por pessoa por ano, depois passou para 300, depois passou... desculpe, é assim, eu ingeria 10 quilos. Quando eu ingeria 10 quilos, morriam 60 em 100 mil. Quando passaram a ingerir 60, morrem 300 em 100 mil. Quando passa para 75, que é hoje, morre 750 em 100 mil de doença cardiovascular. Então, o Yudkin diz o seguinte, Ancel estava errado, ele chegou a essa conclusão, primeiro, porque ele não usou os 22 países, e segundo, se ele tivesse feito a correlação com açúcar, o resultado seria muito melhor. Quem come muita gordura, provavelmente também come muito açúcar, e o resultado ficou escondido aí, tá bom? Teoria de que gordura saturada e colesterol e aterosclerose, 50% da gordura das membranas, reduzem os níveis de LPA. De vez em quando chega alguém e me fala assim, eu fiz um exame de alguém, de um paciente meu, o LPA está elevado. LPA aumenta tromboembolismo. A mulher que tem LPA elevado não deve fazer uso de anticoncepcional, para começar. Aí você fala, como é que eu trato isso? Eu só conheço um jeito de você baixar LPA. A pessoa tem que comer gordura saturada. Você passa a gordura saturada, o LPA baixa. O palmítico e o esteárico, o coração usa, é a energia que o coração usa, por isso que quem tem o colesterol muito baixo começa a ter, não aguenta subir escada. 75% da placa aterosclerótica é formada por gorduras poliinsaturadas de origem vegetal, isso também o pessoal não consegue explicar, o pessoal que é a favor do colesterol, eu digo, mas por que 75% da placa é gordura vegetal? O vegetal não tem colesterol? 55% da gordura do leite materno é saturada, ou seja, gordura saturada faz bem. Eu já mostrei isso para você, habitantes do norte da Índia consomem 16 vezes mais gordura saturada do que os do sul e tem 7 vezes menos doença cardíaca. Qual a explicação para o paradoxo francês? Qual a explicação para o grupo Maasai no Quênia? Aqui, vê se você acha alguém gordo aí. Tem ninguém gordo. Todo mundo do grupo Maasai no Quênia é magro. Eles se alimentam de carne vermelha e leite integral não pasteurizado, das vacas dele lá. Eles tiram e bebem. E, além disso, complementam a dieta com sangue de boi. Eles sangram o boi, eles não matam o boi, não. Eles sangram o boi, bebem o sangue, vão sangrando aos pouquinhos para ter sangue o ano inteiro. Eles têm um sistema de sangria, que é sangue, pega um copo de sangue de boi e bebe, não matou o boi. Aquele boi, daqui uma semana eles sangram de novo e assim vai. Então eles comem carne vermelha, leite integral e sangue de boi. Pelo menos 60% de gordura na alimentação, metade sendo saturada. Nos anos de 1960, um cientista da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, chamado George Mann, verificou que os maçais consumiam essa dieta suplementada com sangue de gado. Os maçais eram muito magros, teriam alguns dos níveis mais baixos de colesterol jamais mensurados e eram virtualmente livres de qualquer doença cardíaca. Aí você fala assim, mas isso não é genético? Não, não é. Porque os Maasai, que mudavam para a capital da Quênia, Nairobi, os pesquisadores britânicos monitoraram um grupo de homens maçais que se mudaram para Nairobi e começaram a consumir uma dieta mais moderna, com menos gordura. E os níveis de colesterol se elevaram de uma forma impressionante. Colesterol não é feito de... Primeiro, colesterol não é gordura. Colesterol é álcool. Segundo, colesterol não é fabricado a partir de gordura. Colesterol é fabricado a partir de carboidrato no fígado. Aqui está o Dr. Paul Dudley White, levou 7 anos procurando um infarto. Em 1925, ele descobriu o primeiro infarto nos Estados Unidos. Em 1930, 3 mil pessoas morreram de infarto. Em 1960, 300 mil morreram de infarto nos Estados Unidos. Por coincidência, em 1911, foi introduzido os óleos
vegetais que você come hoje. E é claro, você começou a comer o óleo vegetal hoje, leva uns 10, 12, 15 anos para ter o processo aterosclerótico desenvolvido. E a explicação é essa. Tá? Então, os triglicéridos de cadeia média tem de 6,8 a 8,6 calorias, o de cadeia longa tem 9 calorias por grama. O metabolismo basal é aumentado, produz energia não sendo armazenado como gordura, então não tem jeito de se engordar com óleo de coco, estimula discretamente a função tiroidiana, isso é outro mecanismo espetacular, facilita o T4 virar T3, provoca a saciedade, nós já vimos isso, e são mais rapidamente absorvidos e transformados em energia. Olha que beleza. Para você absorver óleo de coco, você não precisa ter vesícula, não precisa de bile, o seu pâncreas não precisa estar funcionando. Você não precisa de enzima pancreática para absorver ácidos graxos de cadeia média. Ou seja, o paciente que tem problema pancreático, que tem problema biliar, que tem problema hepático, a gordura de escolha para ele é o ácido graxo de cadeia média. Que onde você encontra? Do coco. Do coco. Hã? Aqui está a composição do coco. Aqui está a composição do óleo do caroço da palma. A palavra kernel em inglês significa caroço, semente. Não é o óleo de palma. O óleo de palma não vale nada. Olha só, olha o óleo de palma. O óleo de palma, que você conhece como dendê, ele pode servir para outras coisas, mas aqui, ó, ele tem 0,2, enquanto que o coco tem 47,5% de ácido láurico, o óleo do caroço da palma tem 45%, não é muito diferente, mas o óleo de dendê tem 0,2. O problema é que quando eles fazem um, misturam com o outro. E você não sabe, você está comprando, você não sabe distinguir. Como é que você vai distinguir? Eu não sei como levar para... O que eu estou levando para casa? Se eu estou levando para casa o óleo de palma ou o óleo de caroço de palma. E como eu não sei distinguir, eu vou comprar o de coco, porque eu sei que é coco. Tá? Aqui está o óleo de caroço de palma, aqui, ó, mostrando o quanto que ele tem de ácido láurico, que é bem... Aqui, ó, nesse caso aqui, ele tinha 48%, é bem parente primo, eu diria que é irmão gêmeo, quase, do coco. Mas, infelizmente, esse detalhe. Uma coisa é você fazer o óleo da polpa, outra coisa é você fazer o óleo do caroço. Totalmente diferente. O de babaçu, em algumas características, se assemelha ao de coco. Esse aqui é o coco de babaçu, tá? Ele é o coco de babaçu. E vocês estão vendo aqui que o láurico está entre 44 e 47. Ou seja, ele parece com o de coco também. O de babaçu parece com o de coco. Tá? Aqui tem o toucinho, tá? 46% do toucinho é saturado. O toucinho é mais insaturado do que saturado. Piada, né? Todo mundo pensa que o toucinho é saturado. Olha lá, ele é mais insaturado do que saturado. Ele é rico em oleico, o mesmo que tem no azeite de oliva, que é o que sua avó cozinhava. Tá? Aqui tem a soja, aqui tem... E aqui tem a explicação. Ó. Quando você come um ácido graxo saturado de cadeia longa, ele tem todo esse caminho aqui, ele aumenta o LDL, ele vai e volta. Quando você come um ácido graxo de cadeia média, ele vai para o fígado direto, ele não usa lipoproteína, e aí ele vira energia. Então não tem jeito de você engordar com ele. A explicação está aí, por que você não consegue engordar. Tá? Aqui mostrando que a relação colesterol total HDL em quem está usando coco é menor do que quem está usando o óleo de milho, quanto maior, pior essa relação, além dos efeitos deletérios da gordura trans que tem no óleo de milho. Você pegou, o óleo de milho já vem parcialmente hidrogenado do supermercado. Quando ele chega na sua cozinha, qualquer temperatura oxida ele, porque ele é muito poliinsaturado. Quanto mais poliinsaturado, mais fácil oxidar. O óleo de coco não tem jeito de você oxidá-lo. Você pode reusar o óleo de coco. Você lembra que a sua avó, ela reusava a banha de porco? Ela fritava, aí ela guardava a banha de volta. Lembra? Ela pode fazer isso. Com a banha de porco você pode fazer isso. Se você fizer isso, vai ali no Mercadão e come uns 3 pastéis daquele que tem lá. O pior veneno que existe é pastel de feira. Por quê? Porque é frito no óleo vegetal,
O pasteleiro, ao invés de jogar aquele óleo fora, ele reusa ele. Óleo vegetal poliinsaturado não pode ser reusado, porque cada vez que você usa ele de novo, ele fica mais prejudicado, ele fica mais trans, mais oxidado. Agora, o óleo de coco, não. O óleo de coco você pode reusá-lo, você não precisa jogar fora, porque ele é saturado. Você pode fazer igualzinho a sua avó fazia com a banha de porco, com a banha de porco. O óleo de coco pode ser feito igualzinho, você pode usar de novo, de novo, de novo. Você pode fritar, você não vai conseguir fazer. Tem jeito de você fazer um ácido graxo saturado de ser trans, não existe isso. Efeitos do coco, está aí mostrando. Ah, mas agora tem uma margarina nova, que eles disseram que faz muito bem para o coração. E o pior é que o pessoal acredita, até cardiologista acredita. Manda você comer Becel, que é a gordura esterificada, é pior ainda do que a trans. A esterificada, interesterificada, é pior do que a trans. Então não vá nessa conversa. Estudos sugerem que os efeitos das gorduras interesterificadas são imprevisíveis. Está sendo criada uma nova molécula e, por isso, é necessário que ela seja testada o tempo todo. Isso não existe na natureza. É quase igual a um remédio. Criar uma gordura artificial interesterificada e diz, essa é uma beleza, é melhor que margarina. Margarina já é ruim, essa aqui é pior ainda. Isso aqui é um remédio. Tá? Então, a interesterificada já tem trabalhos mostrando que ela aumenta a resistência insulínica, ou seja, causa diabetes, ela aumenta a glicose no sangue e ela baixa o HDL, que é mais, aqui, 3 efeitos deletérios importantes. E tem cardiologista que prescreve interesterificada para o paciente cardíaco, para você ter uma ideia. Os corpos cetônicos gerados a partir dos triglicéridos de cadeia média são de grande valia no metabolismo energético do cérebro. Paciente que tem epilepsia e começa a usar coco, você pode baixar o remédio da epilepsia. Tem paciente que não precisa nem tomar o remédio, porque os corpos cetônicos formados com o processo dos triglicéridos de cadeia média são a melhor coisa que tem para a epilepsia é a dieta cetogênica. Grimaldo, você que estava falando para mim outro dia que você está lendo o livro Medicina Honesta, né? Honest Medicine. Você já viu lá as dietas? Pois é, o jeito de fazer isso é com coco. Contra a convulsão. Epilepsia, convulsão, Então, o jeito de fazer na prática está aqui, aquilo que você está aprendendo lá. Um jeito de fazer é você introduzir. Então, crianças que têm processos epiléticos, convulsivos, você introduz o coco, você aumenta o nível de corpo cetônico no cérebro, você baixa a convulsão. Entendeu? Hein? Óleo, qualquer óleo de coco, farelo de coco, leite de coco, tudo dá na mesma. Hein? Inclusive, o coco tem as proteínas, entendeu? Eu uso como, por exemplo, à tarde, quando eu quero, eu como um pedaço de coco. Eu uso isso como lanche no meu dia a dia. Lá em casa só cozinha com coco. Às 10 horas da manhã eu tomo um litrinho de leite de coco. À tarde eu como um pedaço de coco. O sabor não me incomoda, não. Eu gosto, entendeu? E muito. Olha só. Todos esses sites aí estão disponíveis para você, Tudo isso aqui, O Weston Price, você lembra da vitamina K2? Você lembra daquele cara que, há 70 anos atrás, descobriu o fator X, que era aquele dentista de Cleveland? Pois é, o melhor site que eu conheço de nutrição na internet é o Weston A. Price, que é esse site aqui. Adivinha o que eles falam do coco? Todos os benefícios. Eles defendem o coco também. Toda pessoa que estuda profundamente nutrição defende o coco. Só ataca o coco quem é ignorante, não fez o dever de casa. Aí ela fala que não é verdade. Aí, tem um site na internet só de ácido láurico. É um site inteiro só sobre ácido láurico, tá? Você só estuda lá, www.lauric.org. Um site só de ácido láurico, para você ter uma ideia da importância disso. O que é o ácido láurico? Ele vira monolaurina. O que é isso? É o seguinte, você tem aqui o glicerol, aqui tem um ácido graxo, aqui deveria ter outro, aqui outro. Aí forma o triglicéride.
Quando cai no estômago, no intestino, a enzima vai destruindo isso aqui, vai desligando, sobra isso aqui, chama monoglicério. Quando esse ácido graxo aqui é o láurico, esse monoglicério recebe o nome de monolaurina, que inclusive a Letícia está trabalhando para importar, não é isso? Ela vai trazer, a Letícia é dona de uma importadora, vai trazer o monolaurina para ter disponível na sua farmácia de manipulação. Então, o ácido láurico, monolaurina. Existem, inclusive, ensaios clínicos, 3 ensaios clínicos multicentros com ácido láurico. Você vê a importância disso, para investir nisso e fazer isso. Esse é o outro site que eu recomendo. Eu recomendo o Google Acadêmico e recomendo isso aqui. Isso aqui é uma prova dos 9, meu filho. clinicaltrials.gov. Uma substância que está ali, que está fazendo parte de estudos multicentros, é porque está sendo muito valorizada. Os triglicéridos de cadeia média são facilmente absorvidos porque não necessitam de sais biliares nem das enzimas digestivas. Uma vez no fígado, na sua transformação em energia, não se faz necessária a presença de insulina. Não precisa de insulina, não precisa de enzima, não precisa de sal biliar. Que maravilha, quem sofre de estômago, fígado, pode ingerir coco à vontade, sem nenhum problema. Aqui tem trabalhos do coco na obesidade, 1, 2, 3. Aqui tem o trabalho do coco modificando o lipidograma, o famoso estudo do Pucapula e o Tokelau, as ilhas de Pucapula e Tokelau. O Dr. Pryor fez estudo mostrando o que acontece com os indivíduos que moram nessas ilhas e que faz uso do coco, como é que o lipidograma deles é saudável. Ele acompanha esses pacientes, essas ilhas pertencem à Nova Zelândia, no Pacífico, e acompanha pessoas que mudam da Pucapula e da Tokelau para a Nova Zelândia, propriamente dito, e aí mostra o que acontece com o perfil de lipidograma, que eles param de comer coco, começam a comer comidas industrializadas, e vem todos os problemas. Tá? Efeitos benéficos do coco no lipidograma, comparação com o óleo de milho. Mais trabalhos do coco e lipidograma, tenha vontade, olha aí, coco e lipidograma, coco e lipidograma, coco e lipidograma. Meta-análise de 60 ensaios clínicos. Eles pegaram 60 estudos mundiais, usando coco para melhorar o lipidograma, juntaram tudo, fizeram uma meta-análise e mostraram, realmente aumenta o HDL, baixa o LDL. Não muda o colesterol, muda o LDL, diminuindo, e muda o HDL, aumentando. Tá? Melhora o perfil lipídico. Triglicéridos de cadeia média. Coco e tromboembolismo. Quem tem predisposição a tromboembolismo? Ele aumenta o tissue plasminogen activate antígeno, ele inibe ele. Então, ele estimula o TPA. Ele estimula a lise de coágulos. Se formar, pode ser lisado. Feito pelo óleo de coco. Está vendo aqui? Trabalho de 2003. Aumento na incidência de doença cardíaca em pessoas que mudam das ilhas para a Nova Zelândia. O Dr. Pryor acompanhou aquele pessoal da Pucapula e mostrou que eles adoecem quando eles mudam. E o lipidograma muda. Nos Estados Unidos, morrem 2.500 pessoas a cada 24 horas por problema cardíaco. Uma pessoa morre nos Estados Unidos a cada 34 segundos por doença cardíaca. Isso vem aumentando. Toda essa teoria, essa hipótese de gordura vem só piorando o problema. Cada vez pior, cada vez mais gente morrendo. Ninguém consegue consertar. Por quê? Porque o erro está lá no começo. É o contrário, a pessoa devia estar comendo mais gordura e não menos gordura. Tá? A região Bicol da República das Filipinas tem o maior consumo de coco no país e a mais baixa taxa de doença cardíaca no país. Qualquer lugar que você for na Índia, você vai nas Filipinas, você vai na Nova Zelândia, todo lugar que você faz estudo, você vai ver, epidemiológico, você vai ver que quanto mais coco, menos doença cardíaca. Quanto mais coco, menos obesidade. Quanto mais coco, menos diabetes. Tá? Aí vamos falar sobre a água de coco. A água de coco, pura e simples. Não é de caixinha, não, pelo amor de Deus. Estou falando é o coco mesmo, natural. A água de coco aumenta HDL. Tá?
Aqui, ó, mata úlcera, mata Helicobacter pylori. Usado intravenosa, aí, ó, porque ela tem uma ação isotônica, semelhante ao soro fisiológico. Então, o coco pode ser usado como alimento, o coco pode ser usado como antibiótico, o coco pode ser usado como estimulante imunológico, o coco pode ser usado como anti-inflamatório, porque ele aumenta a interleucina 1, ele aumenta a interleucina 6, ele aumenta a interleucina 9, diminui e aumenta a interleucina 10. A interleucina 1, 6 e 9 são inflamatórias, ele diminui elas. Então, ele é anti-inflamatório. A interleucina 10 é anti-inflamatória, ele aumenta ela. Então, todos os parâmetros medidos mostram que ele é um potente anti-inflamatório. O organismo humano metaboliza os ácidos graxos de forma diferente, dependendo da cadeia ser de curta, média ou longa. O óleo de coco contribui na absorção de vitaminas B, A, D, E, K, beta-caroteno, aminoácido, cálcio e, principalmente, magnésio. Você sabe que existe uma epidemia de deficiência de magnésio no mundo, né? Para fazer a análise de nós aqui, a maioria está deficiente de magnésio. A termogênese, a obesidade, os estudos continuam. Aqui, uso de monolaurina em HIV. Ilhas onde predomina o coco não tem AIDS. O máximo que chega é HIV. Ele é HIV, mas não evolui para AIDS. Não evolui para AIDS. Em doenças cardíacas isquêmicas. Fibra, coco e saúde. O Dr. Burkert, na África do Sul, fez um estudo muito grande sobre fibra, a importância de fibra em doenças gastrointestinais, em doenças cardíacas. E o coco, por causa disso, ele trata o colo irritável, ele trata a colite ulcerativa, ele trata a doença de Crohn. Olha a quantidade de coisa boa que acontece. Ele é usado na fibrose cística, que tem poucas opções. Ele diminui a gordura fecal da fibrose cística, ele faz o paciente em fibrose cística que não consegue engordar com nada, engorda com coco, já mostrei trabalhos para vocês. Existe uma coisa chamada bucoterapia, é você usar a água de coco para litíase renal. É um tratamento que é feito onde eles injetam na uretra, não deve ser muito confortável, eles injetam água de coco na uretra para tratar um paciente com crise de litíase renal. Países onde não tem tecnologias para destruir as pedras, eles fazem isso, chama bucólise, que é a bucoterapia, com sucesso. E aqui a água de coco e glaucoma, diminui a pressão intraocular. Tem estudos publicados, estudo de oftalmologia, Jornal de Oftalmologia, mostrando que a água de coco diminui glaucoma. O óleo de coco é um modulador do peso. Pessoas obesas tendem a emagrecer e pessoas muito magras tendem a ganhar peso, como na fibrose cística. Então, está na hora de trocar de óleo, pô. Chegou a hora. Eu acho que depois dessa conversa toda, você vai ter que começar a cozinhar com óleo de coco. Você vai mudar tudo. Você viu a doutora Lisete falando aqui, quando muda, o que acontece? A ausência do desenvolvimento de diabetes em indivíduos com alta ingesta diária de coco. Olha lá, trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos. O Dr. Burkert foi, durante muitos anos, a maior autoridade em fibra no mundo. Ele mostrou que pacientes que têm apendicite, pacientes que têm hernia natal, pacientes que têm hemorroida, pacientes que têm cálculo biliar, pacientes que têm via varicosa, pacientes que têm diverticulose, todos eles tinham baixo consumo de fibra. Na era paleolítica, o ser humano ingeria uma média de 300 gramas de fibra por dia. Hoje, a maioria não ingere 15. Ou seja, existe uma deficiência de fibra. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 1 em cada 4 adultos tem hérnia hiatal. Dá-lhe omeprazol. Na África, em Quênia, na África, 1 em cada 1.000 adultos tem hérnia hiatal. Por quê? Porque você vai ver que a quantidade de fibra ingerida no Quênia é 10 vezes maior do que a quantidade de fibra ingerida nos Estados Unidos. E o coco, olha o perfil do coco, gente. Não tem alimento que tem mais fibra do que coco. Olha aqui, olha só a quantidade, comparado com grãos. Olha onde é que está o coco. O farelo de coco é muito rico em fibra. É uma das coisas mais ricas que você pode ter em fibra, é o farelo de coco.
A fibra do coco, essa que está aqui, que está maior que qualquer outra coisa que você pode comer, é 7% de fibra solúvel e 93% de insolúvel. Aqui está a fibra na dieta e prevenção de doenças cardiovasculares. Quanto mais fibra você come, menos doença cardíaca você tem. Quanto mais fibra, menos doença cardiovascular. Aqui, ó, fibra e sensibilidade insulínica. Quanto mais fibra, mais sensibilidade insulínica, menos resistência insulínica, menos diabetes. Fibra é uma prevenção de diabetes. Tá? Fibra melhora a sensibilidade insulínica. E o coco é rico em fibra. Coco aumenta a absorção de minerais. E não possui ácido fítico. O que é o ácido fítico? Por exemplo, a soja tem ácido fítico. Você começa a ingerir soja, o ácido fítico da soja quela as suas vitaminas e os seus minerais. E você não consegue absorvê-los, porque formam fitatos, que vão para as fezes. O coco não tem ácido fítico, ou seja, não existe esse receio de que é lá. É uma fibra perfeita. E contribui para a microbiota intestinal. Apesar do monolaurino matar fungo, matar vírus, matar bactéria, matar parasita, ele não interfere na microbiota saudável. Ele só mata o patógeno, ele não mata o benéfico. Ou seja, não tem alteração na microbiota. Daqui uns dias vocês vão ver, vai começar a ter no mercado, estou cantando a bola para você, óleo de abacate. Já tem, né? Pois é, mas está chegando, né? Está chegando, está começando. O pessoal está começando a falar. Mas isso aqui é outra coisa espetacular, riquíssimo em ômega 9, tá? Vocês vão ver, não chega ao nível do coco, mas também tem os seus benefícios, que não são poucos. Agora, deixa eu combinar as coisas agora. Eu acho que tudo isso é para chegar onde eu estou chegando agora. Hoje você viu de manhã a importância da microbiota intestinal. Você viu que o cara está caindo o cabelo, no fim vai analisar a desbiose. Aliás, nós já conversamos com vocês aqui tantas vezes que a saúde e a doença começam no intestino. Como é que você faz na sua vida para você resolver esse problema de uma vez por todas? Eu não aconselho você fazer nada com leite. Você conhece a minha opinião sobre leite, e a doutora Elisete está mostrando para você aqui a experiência dela, que é exatamente que bate com o que eu ensino aqui. Você não ingira leite. Bom, mas aí você... E a coalhada? Infelizmente, a coalhada com leite pasteurizado não tem muito resultado. Então, o que você faz? Você pega o leite de coco e você pega o kefir. Para quem não sabe, o kefir, também conhecido com nomes de grãos do profeta, tem 35 espécies de probióticos. Tem fungos saudáveis, tem proteínas, tem lípidos, tem açúcar. Você pega uma amostra de kefir, hoje você compra a amostra de kefir, vem trabalhado, você coloca no leite de coco, aquele leite de coco ele vira uma coalhada de kefir. No dia seguinte, você pode fazer kefir de leite de coco, ou você pode fazer kefir de água, tem gente que faz kefir de água, também funciona, ou fazer do leite de coco, e depois você faz o kefir do leite de coco. Esse kefir agora, no outro dia, ele é coletado, eu vou mostrar para você, ele é coado, e você toma aquele leite de coco com todos os probióticos prontos ali, e aquela amostra que você vai filtrar, que eu vou mostrar para você como é que filtra, você coloca numa outra vasilha, despeja o leite de coco para amanhã. E assim você faz ad infinitum. Você faz uma vez, você compra o kefir uma vez só. E isso vai mudando, igual você fazia com coalhada antigamente. Então você faz isso aqui, ó. Você pega, coa, aqui está coado, aqui está o kefir, que você vai aproveitar para o dia seguinte. Você pega esse kefir agora, coloca no novo leite de coco, amanhã ele já está todo fermentado, vira um iogurte de leite de coco, eu diria que é um dos alimentos mais saudáveis que você pode pôr na boca, porque você está combinando tudo que existe de bom do coco com tudo que existe de bom dos probióticos. E você vai reestruturar a sua microbiota intestinal em muito pouco tempo.
Por incrível que pareça, o probiótico do kefir, ele é permanente. Quando nós tomamos a cápsula do probiótico que a gente compra na farmácia, é fundamental, ajuda muito. Mas quando você para de usar o probiótico que você comprou na farmácia, você também tem uma queda de microbiota intestinal. Você tem que ficar quase que refém. Quando você restabelece a microbiota intestinal com o kefir, é permanente. Estruturalmente é diferente. Então, quando você equilibra, você vai chegar uma hora, se você quiser, você não precisa nem usar kefir mais. Ela segura. Essa é a grande diferença. Ela segura. Entendeu? Então, aqui, se você quiser entender melhor de tudo isso, você entra num site brasileiro, em português, www.kefir.com.br, e você vai estudar tudo isso aí, como é que é feito, como é que é não feito, o que tem que fazer, como é que você faz. Eu espero que daqui a uns dias as farmácias de manipulação comecem a vender amostra de kefir, porque esse é um negócio, é interessante para a farmácia de manipulação, e é super interessante para os seus pacientes. O paciente compra a amostra de kefir, faz no leite de coco, e olha quantos coelhos você está matando com uma cajadada só. Eu diria que quando você faz um kefir bem feito com leite de coco, você está ingerindo um dos melhores alimentos para a sua saúde que você poderia ingerir na vida. O leite de coco é fácil, você compra ele no supermercado. Por favor, não compre leite de coco light. Você tem que comprar ele integral mesmo, quanto mais gordura, melhor, porque lembre-se, aquilo é gordura de cadeia média. Mesmo que você acredite que a saturada de cadeia longa faça mal, que eu acho que não faz, mesmo que você acredite que faça, nós não estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando de cadeia média, com todos os benefícios que eu descrevi para você até agora, tá? E, além disso, agora resolvendo a parte da microbiota. Tá? Aí explica tudo direitinho, como é que faz, se você quiser colocar uma canela. Ele está dizendo aqui que você não coloca canela no seu kefir, que senão você contamina o kefir. Mas você pode colocar a canela no que você vai tomar hoje, não no que você vai fazer para amanhã. Aqui a canela não pode ir, porque ela prejudica a fermentação. Mas se você gosta de canela, por exemplo, está dando um exemplo aqui, ou qualquer outra coisa que você pode acrescentar, tem gente que quer acrescentar mel, o que seja, você nunca acrescenta no kefir. Você acrescenta no kefir que você vai tomar hoje, que é o leite de coco com o kefir. Tá? E eu quero terminar essa apresentação com isso aqui, vou abrir para perguntas. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. A Cora Coralina, quando falou essa frase, ela na realidade, o nome dela, esse era um pseudônimo dela, né, você lembra disso? É uma goiânia. A Ana Lins de Guimarães Peixoto Bretas, ela teve o seu primeiro livro publicado quando estava para completar 76 anos de idade. E essa frase aí me inspirou muito, porque nessa história de eu fazer a defesa do óleo de coco, eu acho que eu me senti na obrigação disso, como eu fiz a defesa do estudo que saiu sobre o ovo, que não faz sentido, para fazer isso, eu tive que ler todos os livros que existiam na literatura sobre coco. Trouxe o que precisava, o que era importante. Então, na realidade, eu também aprendi muito com essa história, nessa pesquisa, para trazer para vocês e mostrar por que eu bato na tecla e por que toda receita que eu faço está escrito lá, cozinhar com óleo de coco, está escrito lá, pare com leite com glúten. Toda receita do seu paciente devia ser assim, pare com glúten, pare com leite, cozinhe com óleo de coco, entendeu? Toma pelo menos 6 copos d'água por dia, isso faz parte da receita. E agora eu estou acrescentando mais uma coisa para você. Faça o kefir do leite de coco. E agora eu vou abrir para perguntas. Pode fazer. Vamos lá, querido. Professor, uma nutricionista funcional falou comigo que o coco, o óleo de coco, não deveria ser reutilizado, porque uma parte seria boa, não forma trans, mas os outros componentes poderiam vir a formar trans. Então eu vou dizer para você, então isso se aplicaria também ao que a sua avó fazia. O toucinho, 64% do coco é saturado de cadeia média. O toucinho é mais insaturado do que saturado, ainda pode ser reusado sem problema. 93% do coco é saturado, 93%. Então eu não vejo nenhum problema, zero. Tá bom? Pode pegar o toucinho, fazer a banha e cozinhar lá. É. E esse óleo de coco que vem no mercado, pode confiar? Bom, aí é o seguinte,
Se o óleo de coco não tiver cheiro de coco, eu te aconselho a não usar, porque aí ele já foi desodorizado. Eu não estou dizendo para você usar óleo de coco desodorizado, não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de óleo de coco extra virgem. O extra virgem, para ser extra virgem, ele tem uma série de critérios. A fruta tem que ser fresca, ele é prensado a frio, entendeu? Ele não tirou dele nenhum odor, não tirou dele, não clareou ele. Os clareamentos também prejudicam. Então, aquele que tem o óleo de coco não vale nada. Ele não tem cheiro, ele mudou a cor, ele não sei o quê, porque já está cheio de química nele. Aí ele perde essas propriedades. Por isso que é importante você saber de onde é que você está comprando. Então, o leite de coco, o leite de coco já é mais simples, porque o leite de coco não passou por esse processo. Você viu lá no começo, quando eu mostrei, ele também sai da copra. Aquela parte branca do coco chama copra. Dali sai o farelo de coco, dali sai o leite de coco, dali sai o óleo de coco. Então, no processo de fazer o óleo de coco, se você tirar o odor dele, eu não gosto do cheiro, comprei um óleo de coco que não tem cheiro, joga ele fora, porque já não é mais o que eu estou falando. Quando você tirou o cheiro do óleo de coco, você já modificou o ácido láurico, já modificou a monolaurina. Você pode fazer o leite de coco com a água, misturando em casa mesmo, caseiro, assim, a água de coco com gás aí. Você pode, inclusive, fazer o farelo do coco em casa, né? Não, ele está dizendo o seguinte, isso aí você pode fazer no liquidificador, você pega a copra, bate com a água. Pode. Mas é mais fácil você comprar, viu? Doutor Lair. Porque vem tudo engarrafadinho, pronto, entendeu? Eu tomo sem água, sem nada, tomo puro. Ô, doutor Lair. Oi. Aqui, ó, doutor, Oi, tudo olha bom, só, Antônio? tudo bem. A primeira pergunta é a seguinte, esse kefir, onde a gente acha ele? Qualquer lugar encontra? Como é que é? Você entra naquele site lá, no site. kefir.com.br, e lá vai te orientar como é que você faz para obter o kefir. Existe uma tradição que você não deve comprar o kefir, você deve ganhar. Bom, se você acredita nisso, você não pode comprar. Tem gente que fica bravo, porque o fulano está vendendo kefir. Kefir não foi... Quando começou o kefir, lá na Arábia, o kefir começou assim, um amigo dava para o outro. Pô, eu vou melhorar a sua saúde. Vou te dar um presente que você vai guardar para o resto da vida. Todo dia você vai trocar, todo dia você vai lembrar de mim. Era assim que fazia, entendeu? É igual a história do dólar. Vou te dar uma nota de $1 novinho, viu? Você vai pôr na sua carteira, toda vez que você abrir a carteira, você vai lembrar do Lair Ribeiro. Não pode ser comprado, tem que ser ganho. Então, o que eu fiz? É assim que eles faziam com o kefir, entendeu? Aí a pessoa, aquilo ali ficou a tradição. Não, eu tenho que ganhar o kefir de alguém. Não, hoje eles têm pessoas especializadas em fazer kefir, porque o seu kefir, ele vai depender da qualidade da semente mãe, chama semente. A semente mãe é que vai determinar o quanto que ele é bom. Então, as pessoas especialistas nisso selecionam, trabalham para ter uma semente de primeira qualidade. E eles vendem isso. Karina, querida, você quer falar? No site, eles falam que as doações são temporariamente suspensas, mas que logo eles vão voltar a doar. Nesse site que... Outra pergunta, aquele leite de coco, o só coco, pode ser utilizado? Tem muito conservante? Eu não sei, não conheço o seu coco. Eu não sei te dizer. O leite de coco não deve ter conservante nenhum. Vou te falar por quê. Porque ele é gordura saturada, ele não precisa de conservante. Ele conserva sozinho, até fora da geladeira. Você não vai ter condição de estragar um óleo de coco, entendeu? Você pode deixar ele fica anos fora da geladeira. Ele é óleo, Antônio, ele é óleo e ele é gordura. Deixa eu te falar a diferença. A fusão do coco é 22 graus. No dia que a temperatura estiver abaixo de 22, você tem a gordura de coco. No dia que a temperatura estiver acima de 22, você tem o óleo de coco. Então, você vai no Nordeste, eles chamam de óleo de coco. Você vai no Sul, eles chamam de gordura de coco. É a mesma coisa. Tá? Que vem daquele coco verde, que depois ele seca, forma, porque à medida que o coco vai passando, ele vai formando a copra. Quando você bebe a água, a copra não está formada ainda. Quanto menos copra, mais água. Com o passar do tempo, ele vai desidratando. Chega uma hora que ele desidratou, ele virou um coco seco. Aí você aproveita a copra, que está cheia de óleo. O óleo está ali na copra, você pode espremer aquilo ali. E o que as empresas fazem.
Quem mais? Oi, Basílio. Fala, querido. Quanto ao óleo de arroz, que no rótulo diz que ele não vira trans na temperatura de 200 graus, assim. Ele não vira o quê? Trans, não... Sei, não, eu acredito que não vire, não, mas o que tem? Mas eu não conheço os benefícios do arroz, tá? Arroz, não? Né, nesse nível. Eu não sou especialista nisso, mas eu diria que o de arroz é de arroz, ele tem todas as limitações de ser de arroz. Entre o óleo de arroz e o óleo de leite, o leite de arroz e o leite de vaca, eu acho que você se daria muito melhor com leite de arroz. Mas entre o leite de arroz e o leite de coco, eu acho que não dá nem para comparar, entendeu? 1000 vezes o leite de coco. Tá bom? Porque o arroz, eu quero que você saiba que o arroz aumenta a insulina, tá bom? O arroz é um carboidrato de alto índice glicêmico. Se você come muito arroz, é mais ou menos se você estivesse comendo muita batata. A batata doce, olha o paradoxo, a batata doce tem um baixo índice glicêmico. A batata, que você conhece, a salgada, ela e o açúcar não tem muita diferença, não. O açúcar tem um índice glicêmico de 100, que é padrão, a batata tem de 94. Quer dizer, uma batata assada é quase igual você comer um pote de açúcar, do ponto de vista metabólico. Então, a batata, do ponto de vista metabólico, não é saudável, tá bom? Se você comer muita batata, você vai terminar diabético, se você tem predisposição. E o arroz também tem um índice glicêmico alto. Já o coco tem um índice glicêmico 0, porque ele não interfere com a insulina. 0. Você pode dar coco para diabético à vontade, sem problema, porque você não vai interferir nada na insulina. Pelo contrário, como ele é insulinotrópico, ele vai melhorar o receptor da insulina. Então, o risco que você corre é do paciente desenvolver hipoglicemia. O paciente está tomando insulina, começa a ingerir coco, é perigo, ele corre o risco de ter uma crise hipoglicêmica, porque aquela insulina vai ter que diminuir agora, porque o coco abre o receptor de insulina. Fala, Sérgio. Aí, você tem alguma... Doutor Sérgio é cardiologista, meu amigo de longa data, do Dante Pazanese. Você tem alguma informação a respeito da ação do coco sobre o sistema tromboxano e prostaglandina? Não, não tenho, não. Eu diria que não... Bom, ele tem um efeito anti-inflamatório, o efeito prostaglandina vai aumentar a interleucina 1, a interleucina 6, a interleucina 9. O coco vai diminuir. Por esse mecanismo, sim, mas na cascata, não, ele não interfere. Mas mais com relação à hiperagregação plaquetária. O coco diminui. Ele diminui, ele é anti-agregante. Você não viu ali? Ele, inclusive, estimula o TPA. Ele estimula o TPA, ele é anti-agregante. Mas não é por mecanismo de prostaglandina. Ele não entra na cascata dos eicosanoides. Não, e você acha que, por exemplo, a utilização do coco pode reduzir a necessidade de anti-inflamatórios? Ele é anti-inflamatório. Porque eu, por exemplo, tomo 600 miligramas de aspirina por dia. Você toma? 650. Ah, por quê? Que finalidade? Para reduzir a agregação plaquetária. Mas o que você tem de agregação? Por que você tem que Porque a minha agregação plaquetária é alta. Que nem a do É só você tomar natoquinase. Você joga a aspirina fora e passa para natoquinase. O natô, a soja fermentada é diferente da soja não fermentada. São produtos diferentes. Quando você fermenta a soja, um jeito, você cria um produto chamado natô. O natô tem duas coisas importantes do natô. Um é a K2 e a outra é uma enzima chamada natoquinase. A natoquinase tem uma ação antiagregante plaquetária mais poderosa na natureza, sem efeito colateral. Então, eu recomendo que você entre no Amazon.com, compre natoquinase, ela te entrega aqui no Brasil, e você para de tomar sua aspirina e passa a tomar natoquinase. E no restaurante japonês, se eu comer o natô, resolve também. Resolve, mas você vai ter que ir lá todo dia. Mas você sabe o que é natô? Eu vou 2 vezes por semana. Você gosta de... Ah, você foi casado com um japonês, então você sabe comer natô, né? Você comia natô? Meus parabéns. Porque eu não consigo. Mas tem uma loja na Avenida Paulista que vende prontinho com tempero e tudo. Será que tem? Será que é natô mesmo? Isso aqui é o problema. Bom, você a vida inteira comeu natô. Tá? Para quem a vida inteira comeu natô, tudo bem. Para quem... Você já experimentou? E aí, conseguiu comer? Então você deve ter
Você deve ter sangue japonês. Não é possível. Comer a gordura do coco verde ou do coco seco, qual é a diferença do O branquinho? coco verde, aquela formação de ácido láurico está se formando, não tem a mesma concentração. Entendi. Ele Então tem- não adianta você beber a água e pedir para abrir e comer aquela Não, gordurinha. pode comer. Eu acho que eu faço isso também na praia. Entendi, Mas mas não, não é mas não igual. é na mesma proporção. A concentração é diferente. Porque à medida que o coco vai secando, a concentração dos ácidos láuricos, caprílico e cáprico vão aumentando. Mas é impossível raspar o do coco seco, é duro demais aquilo. Ah, como é que você vai fazer? Você vai moer, você Aí moe. você compra o fa- coco ralado, é isso? É, ralado, farelo de coco. Porque eu comprei meio coco seco, crente, né? Não, mas Não você vai. pode comer ele como se começa comendo com biscoito. Você quebra ele e come. Então ficamos